Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Eduardo Pereira, diretor do Departamento de Supervisão Comportamental da ASF, que é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Milhares de portugueses foram afetados pelas recentes tempestades que atravessaram o centro de Portugal. Por isso, é muito importante que verifique já, antes que aconteça consigo, se tem todas as coberturas para se proteger destes fenómenos. Nesta entrevista tem muitas dicas essenciais. Ouça e partilhe com os seus familiares e amigos. Sabemos que não é suposto um anúncio começar assim, mas comece por decorar isto. Conta com 40. A sério, depois explicamos. Conta com 40. Decorou? Então fica a saber que se for dos primeiros 150 novos clientes a abrir conta digital no Ativo Bank com este promo code, recebe 40 euros. E já agora, abrir conta é simples, digital e não tem comissões de manutenção. Era só isto. Ativo Bank. Simplifica. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária. Aplicam-se termos e condições que pode consultar em ativobank.pt. Passamos por momentos trágicos, com a passagem de tempestades, sobretudo no centro do país, mas muitas pessoas que foram afetadas não tinham seguro ou talvez não tivessem as coberturas necessárias. Que alerta é que acha que é fundamental dar para as pessoas estarem preparadas se isso acontecer com elas no futuro? Bom, antes de mais, há que distinguir aqui os casos em que o seguro é obrigatório. E, portanto, o seguro de incêndio é obrigatório para edifícios em regime de propriedade horizontal, portanto, condomínios. As vivendas, que são as unidades habitacionais fora dos condomínios, não são obrigados a ter seguro de incêndio. O que não dispensa, obviamente, os cuidados a ter, e que seria também toda a conveniência, que essas unidades de risco, essas vivendas, também dispusessem de uma cobertura eficaz. Geralmente o que as pessoas fazem é, em vez de fazer só um seguro de incêndio, optam por fazer um seguro multirriscos que tem a cobertura, para além do incêndio, tem um conjunto de outras coberturas, de entre as quais aquelas que poderiam servir se fossem afetadas por estas tempestades, para cobrir os danos sofridos em consequência destes eventos. E, portanto, independentemente de ser obrigatório, como nos condomínios, ou não, como nas vivendas, é conveniente ter os nossos bens, os imóveis, que ainda por cima constituem uma parte muito significativa da nossa poupança, como nós já temos referido, ter uma cobertura eficiente e adequada também para esses bens imóveis. Eu, ao ouvi-lo, interpreto que a maior parte das pessoas que têm o seguro multirriscos nem é por interesse nas coberturas específicas, mas porque o banco os obriga a fazer o seguro multirriscos para proteger também o crédito que eles estão a fazer às pessoas. Mas Vera, o preço, virá um bocadinho daí também? O preço de um produto multirriscos é ligeiramente superior ao seguro de incêndio e, portanto, é sempre vantajoso que quando se faz um contrato de seguro se procure uma cobertura o mais ampla possível por um preço um pouco superior. Portanto, diria que esse é o principal objetivo, do ponto de vista económico, contratar um seguro multirriscos tem uma panóplia de coberturas, é mais adequado do que o seguro estrito de incêndio. Mas isto leva-nos à questão de saber se os portugueses têm consciência da importância dos seguros, porque normalmente pensam no seguro como mais uma despesa que eu sou obrigado a ter e, tendo rendimentos baixos, é uma despesa que custa a ter. Virá um bocadinho daí essa dificuldade em as pessoas verem os seguros como algo que as protege, quase como se fosse um investimento para proteger o seu património?
Sim, bom, há aqui uma questão de fundo, que é se os portugueses têm ou não têm uma cultura de risco. Quando se compra um seguro, compra-se uma expectativa, no caso de haver um sinistro, de que os danos estarão cobertos. As pessoas não estão suficientemente despertas para esta cultura de risco, e isto é visível, por exemplo, nos concelhos mais afetados pelas tempestades. Só cerca de metade é que tinham um seguro para cobrir as suas habitações. E, portanto, quando chega a altura de fazer uma aquisição de um seguro, as pessoas têm sempre equacionado que aquele valor, se calhar, faz falta para uma necessidade mais imediata, esquece do longo prazo e dos eventos que infelizmente acontecem. E isto este evento mostrou que isto não acontece só aos outros. Há pessoas que são afetadas muito seriamente por este tipo de eventos e numa franja relativamente alargada da população, e serve também como despertar para a necessidade de fazer seguros. Eu diria que neste momento há uma procura de seguros multirrisco de habitação muito superior àquela que existia antes destes eventos, porque as pessoas estão despertas para o risco. Havendo dois ou três, um comboio de eventos, como chamou, um comboio de tempestades, as pessoas têm a sensibilização para a necessidade de fazer um seguro e, portanto, procuram mais ativamente este tipo de cobertura, que é absolutamente essencial, tendo em conta, mais uma vez, que uma parte muito significativa do património das pessoas está sob a forma de imóveis. Assim. Com os dados que têm das apólices que existem em Portugal, podemos dizer que praticamente só quem tem apartamentos é que de facto tem um seguro multirriscos com o tal fenómeno que cobre fenómenos da natureza, e quem tem vivendas ou casas isoladas não tem nem pensa muito nisso? Isto é a minha percepção pessoal. Diria que sim, diria que nos condomínios e nas frações também de vivendas que são feitas através de crédito bancário, diria que têm essa cobertura. E diria que aquelas que não estão sujeitas a um crédito, diria que a maior parte delas, em especial vivendas, não terão. Mas é uma percepção não baseada em nenhum estudo científico. É a minha percepção, a forma como vejo os números e como vejo também a percentagem de cobertura neste tipo de eventos. Então, se aplicássemos aquilo que aconteceu na região centro do país, a todo o país, onde quer que eu tenha a minha casa, se tivesse acontecido aquilo que aconteceu e eu não tivesse seguro, o que é que me teria acontecido? Qual seria o meu cenário agora? Teria que suportar os danos, teria que suportar as perdas, portanto não teria nenhum tipo de cobertura através do mercado segurador dos danos que sofreu. Portanto, poderia eventualmente ficar sem casa. Se fosse uma daquelas habitações que infelizmente teve sujeito a riscos gravíssimos de inundação durante dias, ou em casos em que as habitações ruíram, e por muito que custe dizer, ficariam sem sítio onde viver. Ou seja, numa situação específica, um deslizamento de terras, a minha casa começou a ter rachas. Vai lá a Proteção Civil ou uma autoridade e diz: já não pode viver mais nesta casa. Ninguém me vai ajudar, a menos que o Estado ou a solidariedade das pessoas ajude nesse caso. Se eu tivesse um seguro, esse seguro podia pagar-me o quê? As coberturas multirriscos têm uma cobertura de aluimento de terras que serve precisamente para este tipo de fenómenos. E, portanto, se tivesse garantido de uma forma adequada, e, portanto, podemos falar daqui a pouco, se o Pedro quiser, dos cuidados a ter quando se faz um contrato de seguro. Se tivesse essa cobertura de aluimentos de terra, obviamente que seriam também cobertos os danos através do contrato de seguro, desde que estivesse tudo corretamente valorizado e o seguro fosse bem feito. Para que as pessoas tenham plena consciência e para que não se sintam enganadas, o seguro multirriscos paga a reconstrução do edifício. Não lhe dá o dinheiro para comprar uma casa nova no outro lado a valores de mercado. Sim. Como é que isso funciona? O que é que eu tenho direito quando faço um seguro multirriscos? Vamos chamar-lhe, entre aspas, bom. Quando faz um seguro multirriscos ou incêndio de um imóvel, o que deve considerar como capital seguro é precisamente o custo de reconstrução. Há casos em que as pessoas fazem seguro pelo valor do imóvel, pelo valor comercial, pelo valor da escritura, pelo valor do crédito hipotecário que contraíram, mas, de facto,
o que está fixado nas condições da apólice adequado é fazer o seguro pelo valor do custo de reconstrução desse imóvel. E, portanto, acima disso, estão a pagar um prémio desproporcionadamente elevado, porque depois, em caso de sinistro, a empresa de seguros só lhe paga a reconstrução. Se estão a pagar abaixo, poupando no prémio, estão a responsabilizar-se por uma parte do capital que não seguraram. E, portanto, no caso de uma destruição, a seguradora só pagará a parte do custo de construção que está coberta pelo capital da apólice. Proporcional ao parte seguro proporcional. que fez. Imagine-se, um exemplo muito prático, se eu tiver um imóvel que vale 200 mil euros e só assegurar de 100 mil, todos os danos que ocorrerem com esse imóvel, a empresa de seguros vai pagar 50% e eu pago 50%. É como se eu fosse segurador de mim próprio relativamente àquele montante que eu não transferi para a empresa de seguros. Então, nesse caso específico, só para ver se eu entendi bem, a casa vale 200 mil, eu fiz um seguro de 100 mil. Custo de construção. Para custo de construção. 200 mil, eu só fiz de 100 mil, a seguradora vai pagar-me 100 mil ou vai pagar-me 50 mil? Vai pagar, se tiver 100 de danos, 100 mil de danos, só lhe paga 50 mil. São os 50%, que é a proporção que cobriu, e o Pedro ficaria com os outros 50%. Mas muitas pessoas não vão compreender isso, porque vão dizer que eu fiz uma cobertura de 100 mil, quero os 100 mil. É aqui que entra a literacia. É aqui que entra a literacia. A ASF tem procurado, através de diversos materiais, em diversos canais, e para diversos públicos-alvos, portanto temos o nosso veículo de divulgação e de comunicação ao consumidor adequado ao público-alvo, temos feito vários documentos, vários posts em redes sociais, indicando precisamente como é que funciona a regra proporcional, que não é só para o motorista de habitação, é uma questão que vem da lei e que funciona para qualquer tipo de seguro que nós tenhamos. Em qualquer tipo de seguro, quando uma das preocupações é fixar o capital seguro de uma forma adequada e o consumidor não fixa o capital de uma forma adequada, fica responsável sempre pela parte que não transferiu para a empresa de seguros. Portanto, esta regra proporcional, que vem da lei, é aplicada em todos os seguros. Então deixe-me aplicar isso, por exemplo, ao seguro de recheio, que é algo que se calhar muitas pessoas terão, sejam as pessoas que vivem em apartamentos, querem moradias, poderão eventualmente ter. Então, se eu tiver 50 mil euros em casa de bens, há uma inundação, ou há um incêndio, ou há eventualmente um roubo, não sei se aplicará também ou não, e depois chegarem lá e verificarem que o perito verifica que afinal tinha lá 100 mil, então só vai pagar 25 mil euros a essa pessoa. No caso do recheio, o que deve ser considerado não é o capital de reconstrução, obviamente. Sim, não, é em relação ao valor dos bens. Estava a aplicar o princípio da proporcionalidade. Não, mas neste caso, se não estiver o capital fixado pelo custo de substituição dos bens, portanto, construção em novo, será aplicar a regra proporcional também. Sim. Então aplica-se a todos os seguros. A todos os seguros, a não ser nos casos do seguro que são feitos em primeiro risco, mas isto é muito técnico e não é habitual fazer. Então essa se calhar é a primeira lição que nós podemos retirar aqui da nossa conversa, que é as pessoas devem dar sempre o preço real que as coisas valem. Sim. Seja no a casa, recheio, seja o recheio. Sim, no imóvel o custo de reconstrução, sim. Devem ter o máximo cuidado com isso. Por exemplo, uma família que tenha sido afetada por um deslizamento de terras, a casa abriu rachas, já está inabitável. Se essa pessoa nunca fez um seguro, voltando àquilo que disse há pouco, essa pessoa fica sem nada. Sim. Que seguro é que eu precisava ter para, numa situação dessas, a casa está inabitável? Que seguro é que eu devo ter, olhar para a minha apólice se eu ainda não fui afetado, para me sentir protegido se isso alguma vez acontecer comigo? É o seguro multirrisco com o aluviamento de terras, que é o deslizamento de terras, foi do caso que nós falámos ainda há pouco. Não está automaticamente incluído nos fenómenos da natureza? Não, é uma cobertura, pelo que eu conheço, as apólices são estabelecidas livremente, pelo que eu conheço das apólices, as coberturas de multirrisco de habitação são relativamente semelhantes, relativamente standardizadas, e geralmente os aluviamentos de terras não estão dentro dos fenómenos naturais nem das tempestades. Acho que é uma cobertura específica. Isso deixa-me preocupado. Então,
O que é que normalmente está incluído Sim. e o que é que eu devo pesquisar na minha apólice e que eu devo incluir, mesmo que isso aumente, obviamente, o meu prémio. Essas coberturas são habitualmente contratadas quase automaticamente para os multirriscos de habitação. Não há, como no seguro automóvel, que tem que contratar os danos próprios, o furto ou roubo, o incêndio. Geralmente, quando se faz o multirriscos, compra-se toda a cobertura, portanto, o incêndio e as coberturas adicionais que vão desde os fenómenos de natureza, tempestades, danos por água, inundações, aluimento de terras. Portanto, essa cobertura adicional geralmente é contratada adicionalmente quando se faz um multirrisco de habitação. Não tem que andar à procura das coberturas que pretende. Geralmente estão todas cobertas automaticamente quando faz o seguro multirrisco de habitação. Mas o que eu entendi daquilo que acabou de me dizer é que o aluimento de terras habitualmente não está nesse pacote base. Não está dentro da cobertura de tempestades. O que o Pedro me perguntou foi se o aluimento de terra estava considerado dentro dos fenómenos da natureza. Sim, e o que eu lhe disse foi que é uma cobertura identificada separadamente. Não disse que não está coberto dentro dos multirriscos de habitação. Então, se eu tiver um seguro multirriscos, à partida estaria protegido por aquilo que aconteceu na região centro do país? Sim. Se o contrato fosse feito com uma empresa autorizada, com capital adequado e com as coberturas certas, sim. E como é que eu sei qual é o capital adequado para mim para o seguro multirriscos? Porque falou que não é o preço da casa, é o valor da reconstrução. Ora, sim. Eu quando fiz, recordando-me do meu, o seguro multirriscos, foi por um valor que eu nem sequer fui chamado, acho eu, ou não me lembro, a definir. Portanto, foi-me dito, olha, faça com este valor e está feito. Eu assinei e ainda estou a pagar esse valor. E o valor da reconstrução vai subindo ao longo do tempo. Como é que eu faço para saber qual é o valor que eu devo ter agora em 2026? Nós temos aqui duas formas diferentes de tratar o assunto. O primeiro é quando temos um seguro multirriscos, contratar uma cobertura, uma cláusula de atualização automática de capitais e que, de acordo com índices que são publicados por norma desta autoridade, da ASF, os capitais seguros vão sendo trimestralmente atualizados no sentido de manter o valor, tanto quanto possível, adequado relativamente à evolução dos custos de mão de obra, dos custos materiais e, portanto, através dessa forma pode ir atualizando automaticamente os capitais. Esta é uma forma de tratar o assunto. Outra forma é recorrer a um simulador de custo de construção. Eu sei que a Associação do Setor, a Associação de Seguradores, tem um simulador que permite, através de determinados parâmetros, os metros quadrados da casa, o tipo de imóvel, o tipo de materiais, outros tipos de requisitos da casa, definir um custo de construção que é considerado adequado do ponto de vista do mercado segurador para garantir esse imóvel em caso de incêndio, em caso de multirriscos. Então isso quer dizer que essa é mais uma razão para eu ir ver qual é a minha situação atual, porque pode estar desatualizado, quer para baixo, quer para cima. É sempre preferível, não todos os trimestres, obviamente, ninguém tem capacidade para isso, mas pontualmente reverificar o capital seguro que tem, voltando a correr o simulador e vendo de facto se naquele momento, nas condições de mercado, que são muito flutuantes relativamente às questões da reconstrução e da construção civil, se mantém adequado, sim. Então, seria muito importante todas as pessoas em Portugal terem um seguro multirriscos para a sua casa, quer vivam num apartamento, quer numa vivenda ou numa moradia independente. Eu diria que sim, estes eventos infelizmente puseram essa questão em evidência, sim. Senão corro o risco de perder mesmo tudo e recomeçar tudo do zero, mesmo com 60, 70, 80 anos, infelizmente. Ficar sem nada e não ter nada para reconstruir. Teria só o terreno. Também há uma outra situação que está relacionada com os veículos automóveis, em que vimos muitas dessas imagens, carros arrastados pela água, muros que caíram em cima de carros, aluimentos de terra também que afetaram os carros, inundações, carros completamente inundados. Em que circunstâncias é que eu teria o valor necessário para voltar a ter o meu carro, ou um carro igual? Pronto. No caso do seguro automóvel, ao contrário do que sucede com o multirrisco de habitação,
a cobertura de danos de fenómenos da natureza ou de inundações ou tempestades não é quase automático no âmbito da cobertura que é oferecida. E, portanto, no automóvel teria que ser selecionada uma cobertura de fenómenos da natureza que permitisse garantir os danos que o veículo sofresse por via desse fenómeno da natureza, por forma dessa tempestade. Normalmente só existe essa cobertura em danos próprios, aquilo que nós chamamos de todos os riscos. A expressão todos os riscos é proibida pela ASF, não se deve usar em Mas é em o que normalmente se utiliza no dia-a-dia, não é? Pronto, de uma forma incorreta, mas sim, é no âmbito de uma das coberturas de danos próprios, para além dos choque, luz e captamento, incêndio, raio, explosão e furto ou roubo, que há uma cobertura de fenómenos da natureza, sim. Quem tiver só seguro contra terceiros, se acontecer uma coisa destas ao meu carro, perdi o carro. Sim. Perdeu o carro, sim. Mesmo Não. tendo sido o rio que o levou a uma inundação, estava estacionado na rua, a água levou. Se não Perdi o carro tiver essa completamente. cobertura de danos próprios, portanto, no sentido em que o próprio veículo está seguro por essa cobertura, sim. A cobertura de responsabilidade civil, portanto, a cobertura de danos a terceiros, é uma cobertura de responsabilidade civil que garante os danos causados a um terceiro por via da utilização do veículo. Portanto, não cobre este tipo de eventos. Será que os portugueses estão conscientes disso em relação ao seu carro ou foram não apanhados muitos de surpresa por isto? Eu não sei se estarão conscientes disso, porque nós recebemos aqui na ASF uma série de pedidos de esclarecimento se este tipo de evento não poderia ser coberto, por exemplo, o Fundo de Garantia Automóvel, que tem um objetivo muito claro e muito específico. Tivemos, de facto, uma série de consumidores perguntar se seria o Fundo de Garantia, o que mostra também o desconhecimento que algumas pessoas têm da forma como funcionam as coberturas do seguro, neste caso do seguro automóvel. Portanto, a resposta é não. O Fundo de Garantia Automóvel não cobre Não esse tipo de cobre. eventos. Não cobre. É sobretudo para quando alguém causa danos no meu carro e essa pessoa não é identificada. Quando não tem seguro válido e é identificado o veículo sim, tanto para danos materiais, para danos corporais, mesmo quando a pessoa não é o coisa identificador não é conhecido, neste caso o Fundo de Garantia também cobre, sim. Isso será possível, uma vez que danos próprios é um seguro caro? Mais uma vez voltamos à questão dos portugueses terem dinheiro para ter seguros e se calhar acaba por ser uma opção menos prioritária. É possível ter danos contra terceiros e pedir também cobertura para fenómenos da natureza, como estes que aconteceram? É pedir uma simulação, sim. Sim, é pedir uma simulação. Eu julgo que algumas seguradoras terão mesmo um simulador online, portanto é fácil de fazer uma simulação e ver qual é o impacto que essa cobertura tem em termos de prémio final a pagar. Neste caso, identificámos claramente a origem destes fenómenos da natureza, mas há outro fenómeno da natureza que se fala muito, que é o sismo, que Portugal corre esse risco, está numa zona sísmica. No entanto, mesmo multirriscos, na cobertura base, não inclui sismos. Ou seja, esta é outra preocupação que devíamos todos em Portugal estar a ter e que se fala, mas parece que ninguém faz nada. Não, de facto, os sismos não são contratados automaticamente dentro do multirrisco, tendo em conta também a sua expressão em termos de proporção do risco no âmbito do contrato. E, portanto, os fenómenos sísmicos não entram na cobertura tradicionalmente contratada no multirriscos. Então, se hoje ocorresse um sismo em Portugal e a minha casa ficasse rachada e inabitável, mesmo tendo um seguro multirriscos, eu ficaria sem casa. Se não tivesse cobertura de sismos, sim. E os números dizem que só 19% das pessoas, 1/5, é que têm coberturas de sismos relativamente aos contratos de seguro. É um estudo que tinha sido feito, que também tem sido referido publicamente e é um número que, de facto, que é preocupante. Por isso é que se fala tanto na criação de um fundo nacional que permitisse ajudar as pessoas a reconstruir as suas casas. Mas quem é que financiaria esse fundo? Já vês, isso é um projeto, não é? Um projeto que está a ser pensado, que há alguns anos já estava pronto também um fundo especificamente direcionado aos fenómenos sísmicos. Por via destes eventos que nós temos agora, está a ser equacionado direcionar-se não só para os sismos, mas também para estas tempestades de maior gravidade. O sistema de financiamento está em aberto, quem financiaria como e com que montante também está em aberto. Seria um fundo
que seria alimentado pelos vários setores, quer pelas seguradoras, quer por outras entidades necessárias, mas está tudo em aberto, não há nenhum projeto fechado neste momento. Enquanto isso não acontecer, e em qualquer circunstância será sempre melhor nós protegermos os nossos bens, seria importante pelo menos pedir uma simulação para incluir o risco de sismos no meu seguro multirriscos, quer viva num apartamento e novamente numa moradia. Sim. Que tipo, ou seja, hoje, neste momento em que alguém está a ouvir esta nossa entrevista, ou a ver, que conselho é que daria a essas pessoas para fazerem agora nos próximos dias? Bom, fazer um contrato seguro, primeiro aspecto, como fazer um contrato seguro? Primeira questão, ver se a entidade com quem nós estamos a contratar, se é uma entidade autorizada nos termos da lei portuguesa, e para isso podem recorrer ao nosso site, que temos as entidades seguradoras que estão autorizadas. Depois, procurar o contrato, procurar as coberturas mais adequadas, ter uma atenção também às exclusões, ver as situações, definir um capital seguro com rigor, tendo em conta aquilo que referimos, custo de reconstrução para o imóvel, custo de substituição em novo para o recheio, e depois ter atenção à franquia. A franquia é uma questão importante, ao qual as pessoas muitas vezes não prestam muita atenção, mas uma franquia é um valor que em caso de sinistro fica a cargo do consumidor. Quanto maior for a franquia, obviamente menor é o prémio a pagar. Porquê? Porque a franquia são os primeiros X euros num sinistro, ou a primeira percentagem no sinistro, que é paga pelo consumidor. Portanto, há uma tendência para baixar o prémio de aumentar a franquia. Atenção à fixação da franquia, porque pode ser uma franquia demasiado elevada e que depois, no efeito prático, todos os sinistros pequenos acabem por ser pagos pelo próprio consumidor. Depois, o que é que tem que ter atenção também? Tem que ter atenção a declarar o risco com rigor. As falsas declarações na definição do risco podem eventualmente levar à nulidade do contrato, portanto aí também é preciso ter cuidado, e depois esclarecer as dúvidas que se tiverem, quer através de uma empresa de seguros, quer do medidor, quer da autoridade, que é uma entidade isenta, que não persegue fins comerciais e, portanto, aconselha sempre da forma mais isenta, mais rigorosa e mais técnica possível, sempre com uma linguagem descodificada para o consumidor. E temos muito material, mais uma vez, no portal do consumidor, que permite ajudar o consumidor em determinados contratos de seguro à forma como deve adequar. Neste caso concreto, procurando um seguro de incêndio ou de multirrisco, que é o que é mais vantajoso também, ter atenção às coberturas base, à cobertura de incêndio, às coberturas base, e também ver aquelas coberturas que não são base, como por exemplo os fenómenos sísmicos, que podem ser muito relevantes para, de facto, proteger o nosso imóvel como deve de ser. Sim. Eu sei que não gostam da expressão letras miudinhas, mas mesmo em relação ao seguro multirriscos, que tenha todas estas coberturas que mencionou, depois temos de ter em atenção pequenos detalhes que podem chegar, por exemplo, à velocidade dos ventos ou à manutenção do imóvel. Que tipo de coisas é que eu devo ter em atenção, para quem não percebe nada de seguros, para depois, quando eu acionar o seguro, não ser surpreendido com essas tais letras miudinhas, não é? Que são escritas já com tamanhos normais. O Pedro já vai conhecendo. O que é que eu vou dizer agora? Sim. Portanto, que detalhes é que eu tenho mesmo de estar atento para depois não achar que estou a ser enganado? Vamos lá ver. Porque eu assinei, não é? Portanto, eu tenho de ler aquilo que estou a assinar. Sim, convém ler o que está a assinar, não assinar de cruz, não é? Eu diria que, em qualquer caso sinistro, cabe sempre ao consumidor, neste caso ao segurado, provar que o sinistro aconteceu. Se não temos um risco moral muito elevado, se a seguradora aceitasse todos os sinistros que lá são apresentados, independentemente da prova, todos pagaremos bastante mais de prémio de seguro. E, portanto, cabe sempre ao segurado provar que o sinistro aconteceu. E, se estamos a falar de uma questão isolada, cabe ao segurado provar, através de relatórios do IPMA, da velocidade do vento naquele local, naquela hora, na precipitação anormal. Portanto, isto é aquilo que acontece num sinistro normal. Este tipo de sinistros, que é reconhecido por todos e que é público e notório que aconteceu, toda a gente sabe quais são as velocidades dos ventos naquelas zonas, nesses casos não é normalmente exigida a declaração que permite provar que esse sinistro aconteceu. E, portanto, tem que se ter cuidado também e não ver as questões de uma forma descontextualizada. Uma coisa é ver um fenómeno num local determinado, outra coisa é
em vários conselhos em que toda a gente, na altura, e todos os meios de comunicação social conseguiram verificar que aquilo aconteceu, e obviamente as seguradoras não vão pedir que haja uma declaração do IPMA a dizer que naquele momento houve aquele tipo de evento anormal. Mas, por exemplo, se for só na minha rua ou no meu bairro, uma coisa extremamente específica que não ficou registada, enfim, a nível nacional, eu devo ter em atenção, para já, a urgência da comunicação e, sobretudo, tirar fotos de tudo, registar o evento com o maior número de provas possível para me defender. Tudo o que pode ajudá-lo. E venha ou não venha a obter uma declaração do IPMA, porque só sabe depois a posteriori, obviamente que é todo o interesse ir documentando as várias fases que seja possível, obviamente, dentro daquela situação de stress, documentar com fotografias e com vídeos possível tudo aquilo que está a acontecer para poder provar, de facto, à empresa de seguros. Então, alerta é importante porque às vezes as pessoas sentem uma necessidade até emocional de rapidamente limpar, rapidamente voltar a arrumar, deitar fora o que está estragado, e isso pode ser um problema quando acionar o seguro. Sim, vamos lá ver aqui um cuidado que se deve ter na proteção dos bens, independentemente de ter um seguro ou não é? Portanto, devemos sempre tentar proteger os nossos bens e quando temos um seguro também temos essa obrigação no contrato, que é tentar limitar aos máximos os danos, não é? Claro, convém manter os bens danificados, não mandar fora, não destruir, para depois mostrar à empresa de seguros como prova, de facto, dos danos e dos bens para estarem ali a ser peritados. Em relação aos cuidados que as pessoas devem ter em relação aos seguros daqui para a frente, quem já foi afetado já não pode fazer nada, mas que conselhos genéricos é que daria então às pessoas para se precaverem caso estas situações ocorram novamente no futuro? Seja a nível global, seja individual para aquela pessoa, aquela família específica. É aquilo que eu referi há pouco, fazer um seguro adequado, ter cuidado com as coberturas, ter cuidado com as colisões, com o capital seguro e ter uma cobertura o mais completa possível, tendo em conta, obviamente, aquilo que é o seu orçamento para pagar um seguro. Agora, não pensem que o seguro não vai ser necessário porque isto só acontece aos outros. Já reparámos aqui recentemente que acontece também a nós, infelizmente. Portanto, é esta cultura de risco que nós temos e que nós procuramos também aqui na autoridade desenvolver. Muito obrigado por ter ouvido esta entrevista a Eduardo Pereira, diretor do Departamento de Supervisão Comportamental da ASF. Reveja com urgência se tem seguro e, se o tem, com as coberturas certas. Avalie também se tem orçamento para se proteger contra sismos. O imprevisto não acontece só aos outros. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Sabemos que não é suposto um anúncio começar assim, mas comece por decorar isto. Conta com 40. A sério, depois explicamos. Conta com 40. Decorou? Então fica a saber que se for dos primeiros 150 novos clientes a abrir conta digital no Ativo Bank com este promo code, recebe 40 €. E já agora, abrir conta é simples, digital e não tem comissões de manutenção. Era só isto. Ativo Bank. Simplifica. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária. Aplicam-se termos e condições que pode consultar em ativobank.pt.